Nossa igreja tem o apoio de Sicredi, gente que coopera cresce. Milagros Incensos de Resina. Fazemos juntos, primeiro por instinto e depois, quem sabe, por amizade, por carinho e também por tradição, por amor, por você e por cada um de nós. Fazer juntos, porque gente que coopera, cresce. Olá, Deus abençoe você. Estamos começando mais um programa Nossa Igreja. É um programa, um trabalho da Diocese de São João da Boa Vista, interior de São Paulo. Sou o Padre Reginaldo Carreira e é uma alegria estarmos juntos aqui celebrando a presença de Deus, falando das coisas de Deus, das coisas da nossa fé, da nossa igreja. Por isso é o nome do programa, Nossa Igreja. E é nossa porque nós fazemos parte desse mesmo corpo de Cristo. E você pode participar do nosso programa também, mandando sempre seu recadinho para nós no nosso Facebook. Muito obrigado desde já, você que participa. Hoje o nosso tema é o sacramento da unção dos enfermos. Queremos falar um pouquinho sobre esse sacramento chamado sacramento de cura. Quando a gente fala da unção dos enfermos, você com certeza já deve ter ouvido falar o termo, né? Especialmente os mais antigos diziam, extrema unção. Quer dizer, a unção extrema, a unção final. Você vai ser ungido com óleo para morrer, né? Na primeira ideia que se tinha. Mas cada vez mais foi se entendendo, compreendendo e hoje se fala com mais certeza ainda nos rituais, isso está bem claro, que é a unção dos enfermos. É um dos sacramentos de cura que a igreja diz, porque também tem o sacramento da confissão, que é um sacramento de cura. Cura do coração, cura da alma, né? E a unção dos enfermos é para pedir, sim, a cura física sobre nós, a graça de Deus sobre a nossa saúde, nos dando saúde, recuperando, restaurando a nossa vida das enfermidades. Então, que bonito nós podermos refletir sobre isso. Mas para que a gente possa refletir sobre isso, a gente sempre começa o nosso programa rezando. Então, quero pedir a bênção de Deus sobre a sua família, talvez sobre você, que é enfermo, que é acompanhado por uma pastoral da saúde, que já recebeu a unção dos enfermos, que sabe o bem que faz ter a vida, né, de fé, a espiritualidade para enfrentar as dificuldades da vida. Um sacramento especialmente para você, que vive às vezes uma situação de enfermidade ou vai passar por uma cirurgia, um momento difícil na sua saúde. Vamos rezar juntos? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que alegria para nós estarmos vivendo isso, a vida da igreja que acompanha todos os momentos da nossa vida, inclusive os momentos de enfermidade, de dor, de desânimo. É por isso que existe o sacramento da unção dos enfermos. Mas nós precisamos conhecer um pouquinho mais sobre ele, né? Então foi preparada uma matéria para nós. Vamos acompanhar com carinho? Por esta santa unção e pela sua infinita misericórdia, o Senhor vem em teu auxílio com a graça do Espírito Santo, para que, liberto dos teus pecados, Ele te salve e, na sua misericórdia, alivie os teus sofrimentos. Esta oração está no ritual da unção dos enfermos, sacramento da Igreja que não deve ser encarado como uma sentença de morte. A maior parte das pessoas que está em risco de vida tem a intuição de que nada mais é importante nesse momento do que a confiança imediata e incondicional àquele que superou a morte, Jesus Cristo. A unção dos enfermos, como lembra o Papa Francisco, não é um tabu. Si tratta quindi di una prassi
che era in atto già nei tempi degli Apostoli. Gesù infatti ha insegnato ai suoi discepoli ad avere la sua stessa predilezione per i malati e per i sofferenti e ha trasmesso la loro capacità e il compito di continuare a elargire nel suo nome e secondo il suo cuore sollievo e pace attraverso la grazia speciale di tale sacramento. Aos que temem a unção dos enfermos como se fosse um anúncio da morte, o Papa Francisco respondeu com bom humor. È la sicurezza della vicinanza di Gesù al malato, anche all'anziano, perché ogni anziano, ogni persona di più di 65 anni può ricevere questo sacramento e Gesù è che si avvicina. Ma quando un malato si pensa, ma chiamiamo al prete, al sacerdote perché venga, no, ma poi porta mala fortuna, poi no, non lo chiamiamo, o poi si spaventerà l'ammalato. Perché? Perché c'è un po' l'idea che quando c'è un ammalato e viene il sacerdote, dopo di lui arriva la pompa funebre, e quello non è vero. Il sacerdote viene per aiutare al malato o all'anziano. Per questo è tanto importante la visita dei sacerdoti ai malati. Que bonito nós conhecemos um pouquinho mais sobre este sacramento e o bem que ele faz, né? A unção dos enfermos. Ele, geralmente as pessoas procuram um padre numa necessidade ou pedem para ir, às vezes, aos hospitais. Eu já muitas vezes pude estar realizando este sacramento. Como eu disse, algumas vezes as pessoas, até os mais velhos, se assustam, né? Tem gente que até avisa, padre, o senhor vai lá dar uma bênção, mas não fala que é unção dos enfermos, não, que o meu avô vai ficar com medo. Então a gente já sabe disso, que existe esse risco. Mas nós já vimos aí, conhecemos um pouquinho mais daquilo que foi falado para nós e também vamos conhecer que o sacramento não é para o nosso momento final. Ele é para nos dar força, sim, talvez para o nosso momento final, mas para nos dar força e pedirmos a recuperação da nossa fé e a força para enfrentar a cruz de cada dia. Para que a gente possa continuar enfrentando a cruz de cada dia, nós vamos conhecer um pouquinho mais sobre o sacramento da unção dos enfermos daqui a pouquinho, numa entrevista que foi feita. Então a gente vai fazer um rápido intervalo e volta já já. Nossa igreja tem o apoio de Sicredi, gente que coopera cresce. Milagros Incensos de Resina. Fazemos juntos, primeiro por instinto e depois, quem sabe, por amizade, por carinho e também por tradição, por amor, por você e por cada um de nós. Fazer juntos, porque gente que coopera, cresce. Olá, Deus abençoe você. Estamos de volta com o programa Nossa Igreja. É uma grande alegria celebrarmos a presença de Deus como igreja e como igreja sermos sinais da luz do Senhor no meio do mundo. Nós somos chamados a ser sal da terra, luz do mundo. E uma das maneiras que isso acontece está sendo refletida no nosso programa de hoje, através dos sacramentos. Um sinal visível que acontece, mas de uma graça invisível. E o sacramento da unção dos enfermos é um desses, que acompanha a gente nas nossas necessidades, especialmente no momento difícil, que é o momento de dor, em que a enfermidade mexe com a nossa família, com a nossa vida, com a vida dos nossos queridos. E a gente tem um trabalho muito bonito, que também acompanha e às vezes nos indica essa unção dos enfermos, esse sacramento, que é o trabalho da Pastoral da Saúde. Então aproveito para agradecer você, que ajuda a sua comunidade paroquial
ajudando o seu sacerdote, indicando, acompanhando os enfermos da sua comunidade. Né? A unção dos enfermos não se recebe todo momento, né? Agora a bênção sempre é útil. E uma pessoa que acompanha os enfermos é um sinal de bênção para a vida daquele enfermo e daquela família, muitas vezes, né? Então, muito obrigado você que faz esse trabalho. E para que a gente conheça um pouquinho mais sobre o trabalho realizado, sobre a unção dos enfermos e sobre o trabalho com os doentes, vamos acompanhar uma entrevista preparada com carinho para nós. Olá, meu irmão, olá, minha irmã. Estou aqui com o padre Ramiro Duarte, ele é da paróquia São José de Estiva Gerbe e ele nos dá a graça da presença para conversar conosco no nosso programa hoje sobre o sacramento da unção dos enfermos. Padre Reginaldo, nosso amigo Ramiro está nos visitando hoje. Padre Ramiro, seja bem-vindo no nosso programa. O Padre Reginaldo está apresentando. Sua saudação a ele e a todos que estão nos acompanhando. Então, muito obrigado, Padre Aguinaldo, Padre Reginaldo, pelo convite. É uma alegria estar aqui. Também uma saudação a todos os nossos telespectadores. Padre Ramiro, nós temos no Catecismo da Igreja Católica a explicação sobre os sacramentos. Sacramentos da iniciação cristã, sacramentos de serviço, sacramentos de cura. O sacramento da unção dos enfermos está dentro dos sacramentos de cura. Eu queria que você falasse para nós o que seria esse sacramento de cura e o que seria o sacramento da unção dos enfermos. Então, eu tenho 9 anos de padre e durante esses 9 anos de padre, um dos sacramentos que eu mais gosto de administrar é exatamente o sacramento da unção dos enfermos, né? Porque, como o Padre Aguinaldo disse, é o sacramento de cura, né? Junto com o sacramento da confissão. O fundamento do sacramento da unção dos enfermos é bíblico. Se nós pegarmos a carta de Tiago, capítulo 5, versículo 14, nós vamos ver, né, que o apóstolo escreve, né, se alguém de vós está enfermo, chame os presbíteros da igreja, ungindo-o com óleo em nome do Senhor. A oração da fé salvará o enfermo, o Senhor o aliviará e, se tiver pecado, receberá o perdão. Então, o sacramento da unção dos enfermos é aquele sacramento que nos acompanha na nossa caminhada cristã no nosso momento de fragilidade humana, né? No momento da doença, no momento, né, em que nós experimentamos a nossa finitude, né? Então, é a graça de Cristo que nos acompanha também nesses momentos. É muito interessante, né? Porque eu me lembro logo no começo de padre, às vezes quando você vai no hospital para dar esse sacramento da unção dos enfermos, algumas pessoas às vezes ficam meio assim, né? Porque falam assim, um pouco de medo. É o sacramento da extrema unção como era conhecido antes, Chegou, né? Tô morrendo. Chegou o padre, né? Tá na hora da morte. E não é isso, né? Certamente não é isso. É um sacramento que nos acompanha nos nossos momentos de dificuldade. É bonito, né? Que o sacramento da unção dos enfermos, ele o rito do sacramento, né? Tem a oração e tem a unção na fronte e nas mãos do enfermo. E a questão da unção, né? Se a gente pega na Bíblia, a unção o que é? É Deus que toma posse daquela pessoa. Tanto é que Cristo, né? O Cristo é o ungido. Por que Cristo é o ungido do Senhor? Porque é aquele que pertence totalmente a Deus. Então, no sacramento da unção dos enfermos, nós, como cristãos católicos, professamos que a nossa vida pertence a Deus. Então, naquele momento, nós nos entregamos inteiramente a Deus, né? É a ação de Deus, a graça de Deus agindo na nossa vida. E qual que é o significado, né, do sacramento da unção dos enfermos para o doente? Primeiramente, é Deus agindo na vida daquele nosso irmão para ajudá-lo a passar aquele momento de prova, aquele momento de tribulação. A gente sabe, né, que na nossa caminhada cristã, nós temos momentos de dificuldade, né, momentos que talvez a gente possa desanimar, e quando nós, né, passamos pela doença, dependendo da doença, uma doença grave, a gente pode ter as tentações, né, de pensar, né, será que Deus realmente me ama? Por que eu estou nessa situação? Por que eu me sinto abandonado por Deus? Então, o sacramento da unção, ele vem exatamente com a graça de Deus para ajudar o fiel católico cristão a passar por esse momento. Então, a primeira finalidade, né, o primeiro efeito do sacramento da unção dos enfermos é exatamente dar forças ao fiel para que ele compreenda que aquele momento de debilidade, de fraqueza, pode ser oferecido juntamente com Cristo para a salvação dele, para a salvação da humanidade, né? Ele compreenda, né, que ele possa oferecer aquele momento como também assim, uma contribuição que ele dá para a ação salvadora de Cristo na humanidade. Claro que também, né, como um outro efeito do sacramento da unção dos enfermos, nós pedimos a cura do corpo.
né? Então nós pedimos que, né, aquele fiel, se for vontade de Deus, seja curado, claro, daquela enfermidade. Se for vontade de Deus e para a salvação daquele fiel, que ele seja curado daquela enfermidade. Claro que não é todas as vezes que uma pessoa recebe o sacramento da unção dos enfermos, não significa que todas as vezes ela será curada, certamente, né? Porque a nossa vida... a cura da alma, o perdão dos pecados. Exatamente, né? Que é também uma outra finalidade, né? Um outro efeito do sacramento da unção dos enfermos, que é a cura da alma, que é a mais importante, né? Tanto é que, né, o fiel que está nesse momento de dificuldade, de doença, quando ele recebe, né, o sacramento da unção dos enfermos, os seus pecados veniais são perdoados e também os pecados mortais, né, são perdoados se ele não puder confessar depois, né? Porque também assim, se o fiel depois, ele recebendo o sacramento da unção, tendo um pecado mortal, ele é perdoado, mas depois aquele fiel, uma vez curado, uma vez que ele esteja restabelecido na sua saúde, ele é chamado também a confessar aquele pecado mortal, né? Porque a função do sacramento dos enfermos não é a primeira substituir a confissão, né? Tanto é que quando o padre, né, quando a gente vai ministrar o sacramento da unção numa casa e o fiel às vezes assim tem a condição de falar ainda e ele quer confessar, é até bom que ele se confesse e depois receba o sacramento da unção, né? É aconselhável que isso aconteça. E quem que pode receber o sacramento da unção, né? Então pode receber todo fiel católico batizado que tenha uso da razão, né? Esteja passando por uma doença grave, né? Não é uma dor de cabeça e a pessoa vai receber o sacramento da unção, né? Uma dor, né? Não é, tem que ser um problema mais simples, tem que ser uma doença grave, né? Ou a pessoa vai passar por uma cirurgia, que claro, né? Uma cirurgia sempre traz riscos, né? Então, essa pessoa também pode receber o sacramento da unção, mas tem que ter o uso da razão, ou seja, né? Aquela pessoa, ela tem que saber aquilo que ela está recebendo, né? Aquele sacramento que ela está recebendo, e tem já que está, assim, na maioridade, né? Tem que ter uma maturidade na fé, uma maturidade também mental para poder receber aquele sacramento que vai curar a sua alma, né, e dar forças para ele viver então aquele momento de prova. Falando, Padre Ramiro, da questão pastoral, às vezes você tem em casa aí um pai, uma mãe, um filho, alguém, um vizinho doente, a pessoa fica muito para baixo, muito desanimada, não tem força. Qual que é a importância da família, da pastoral da saúde, dos ministros extraordinários da Sagrada Comunhão, como pessoas da igreja, né? Ou um vizinho muito católico, para ajudar a pessoa a se abrir à visita do sacerdote, do padre. Essa questão pastoral, é importante as pessoas falarem para aquele enfermo, trazerem o padre, oferecer essa possibilidade, que às vezes o enfermo está tão desanimado, né? Como que essa parte pastoral dá importância para a gente? O Padre Aguinaldo tocou num ponto fundamental também da ação pastoral do sacramento da unção. Por quê, né? Lá na nossa paróquia em Estiva Gerbe, nós temos a pastoral dos enfermos. Então, geralmente, eu nunca chego na casa do enfermo sem que a pastoral tenha ido antes. Fazer uma visita, saber, né, qual, tá fechado, exatamente, né? Qual é a necessidade também daquele enfermo. E às vezes a pastoral, ela vai antes, ela fala assim, olha, padre, ali não é o caso da unção dos enfermos. É claro que depois o padre vai lá e discerne melhor se é realmente ou não. Mas assim, às vezes a pastoral chega a falar, ó, não é o caso da unção dos enfermos, porque não é uma doença tão grave assim, né? Mas seria bom sua visita. Mas a visita, exatamente, mas a visita do padre, né, para oração, para acompanhar aquele doente, então isso é fundamental. O sacramento da unção dos enfermos também, ele pode ser ministrado para pessoas à idade, já com uma certa idade. Às vezes não tem uma doença, né, grave, mas pela idade, você pode ministrar esse sacramento uma vez no ano, para acompanhar também, né, aquele momento, aquela fase da vida da pessoa. Também, o sacramento da unção é um sacramento da cura, mas ele tem que ser também vivido com outros sacramentos. Quando a pessoa não pode mais ir à missa, ir na igreja, frequentar a Eucaristia na comunidade, ela recebe a visita dos ministros extraordinários da Sagrada Comunhão e recebe a comunhão na sua casa, né, mostrando que mesmo ela não podendo estar na igreja, como ela fazia quando estava com saúde, nesse momento a igreja vai até ela e não a abandona. Ela está em comunhão com a igreja. Está em comunhão com a igreja, porque os momentos de doença, né, a coisa mais difícil é você se sentir abandonado. Às vezes você se sente abandonado por Deus, porque não compreende aquela doença.
E quando você se sente abandonado por Deus, às vezes pode se sentir também abandonado pela comunidade. Então isso é um sentimento terrível. Então por isso que a pastoral da saúde, os ministros extraordinários da Sagrada Comunhão, eles têm um papel fundamental, auxiliando a nossa ação pastoral. Até porque o padre na paróquia, ele tem várias funções e nem sempre é possível conhecer todos os enfermos e doentes. A pastoral vai e avisa. Exatamente, precisa do auxílio da comunidade, né, das pessoas que participam daquela comunidade, para que o padre possa também tomar consciência de quais são as necessidades daquela comunidade e principalmente desses fiéis enfermos. Padre Ramiro, agradecemos a sua presença aqui no programa Nossa Igreja, fazemos votos de muito amor e muito carinho lá pelos enfermos da paróquia São José em Estiva Gerbe, e vem sempre aqui nos visitar, Deus o abençoe, e seu abraço final para quem está acompanhando o nosso programa. Então gostaria de mandar um abraço a todos os nossos irmãos e irmãs que acompanham o nosso programa, ao Padre Reginaldo, né, o nosso apresentador, que Deus o abençoe e abençoe o trabalho de vocês aqui na Pastoral da Comunicação da nossa Diocese de São João da Boa Vista. Obrigado, Padre Ramiro. Padre Reginaldo, voltamos com você. Pois é, que bonito a gente conhecer um pouquinho mais sobre o trabalho realizado com os enfermos e sobre esse sacramento tão importante, o sacramento da unção dos enfermos, aquele que nos acompanha no momento da dor, no momento do sofrimento na nossa vida. E a gente vai continuar conhecendo um pouco mais. Por isso eu quero lembrar, antes de nós irmos para o intervalo, que você pode participar conosco. O programa Nossa Igreja quer ser feito com a sua participação. Eu agradeço desde já você que está enviando seus recadinhos, inclusive está passando aí, você está acompanhando aí em GC os recadinhos do pessoal que está mandando um abraço, pedindo oração. E eu lembro que você pode mandar seu recado no nosso Facebook, pedindo oração, divulga, inclusive seja um evangelizador. Você divulgando os nossos vídeos, né, dos nossos programas pela internet, você também está evangelizando. Então, muito, muito obrigado. Nós teremos daqui a pouquinho a palavra do nosso bispo no finalzinho do nosso programa. A gente volta daqui a pouquinho. Nossa igreja tem o apoio de Sicredi, gente que coopera cresce. Milagros Incensos de Resina. Fazemos juntos, primeiro por instinto e depois, quem sabe, por amizade, por carinho e também por tradição, por amor, por você e por cada um de nós. Fazer juntos, porque gente que coopera, cresce. Olá, estamos de volta com o programa Nossa Igreja. É uma alegria estarmos celebrando a presença de Deus sempre aqui. O programa Nossa Igreja quer ser um meio de comunicação para partilhar, para celebrar, para falar um pouco das coisas da nossa fé, fortalecendo a nossa fé. Mas também quer ser um meio de comunicação que fortalece a sua vida, que fala um pouquinho das coisas da igreja, talvez para você que está um pouco distante, que não tem participado muito, mas que é parte, é membro da igreja, é batizado, ou você que está buscando conhecer as razões da vida, querendo entender um pouco as coisas da vida, as coisas das suas necessidades espirituais, que todos nós temos. Então seja bem-vindo. Independente da doutrina específica, nós queremos falar de coisas boas, falar do bem e fazer bem para você também, tá certo? E para fazer bem, uma das coisas que nós temos no nosso programa é a palavra do nosso bispo, né? Alguém que como presente de Deus e como pastor, dirige, orienta, nos ajuda na nossa caminhada de fé. Então vamos ouvir a sua palavra. 33º domingo do tempo comum, um novo dia. Estamos chegando ao final do ano litúrgico que nos fala do fim do mundo e da esperança. O Deus libertador muda a noite do mundo em aurora de vida sem fim. A linguagem apocalíptica nos mostra os sinais do mundo novo que nasce das cinzas do reino do mal. Este modo de falar era compreendido pelo povo. Usa imagens fortes, misteriosas, elementos simbólicos, mas estas imagens, o que vale nelas é o seu conteúdo. Não para adivinhar o futuro
mas para falar da realidade do povo. Não pretende assustar, mas animar o povo nos momentos difíceis. O livro de Daniel, capítulo 12, versículos de 1 a 3, é um exemplo. O povo judeu, oprimido sob a dominação dos gregos, vê muitos apavorados pela perseguição, abandonando a fé. Deus envia o seu anjo Miguel, defensor dos que se mantêm fiéis no caminho de Deus. O livro quer animar o povo a resistir diante dos opressores e lembrar que a vitória final é dos justos que perseveram. É a primeira profissão de fé na ressurreição presente na Bíblia. Esse texto está ligado ao Evangelho de hoje, que nos fala da segunda vinda de Cristo e prefigura a vinda do Cristo libertador. A carta aos Hebreus, capítulo 10, versículos 11 a 14, mostra a oferta perfeita de Cristo que nos libertou do pecado e nos abre para a vida eterna. É o caminho do mundo novo e da vida definitiva. O Evangelho de Marcos, capítulo 13, versículos 24 a 32. Quando Marcos escreveu este Evangelho, as comunidades estavam todas agitadas, assustadas, por causa de guerras, de calamidades, como a destruição do templo no ano 70 depois de Cristo. Para tranquilizá-los, o autor usa a linguagem apocalíptica, descreve a catástrofe do sol e das estrelas e o aparecimento do Filho do Homem, que sobre as nuvens vem julgar os bons e os maus. O discurso escatológico de Cristo é o último antes da sua paixão. Jesus anuncia a destruição de Jerusalém e o começo de uma nova era com sua vinda gloriosa após a ressurreição. A catequese sobre o fim dos tempos não quer assustar, mas levar a discernir os fatos catastróficos e o futuro da comunidade dentro da história. Não é o fim do mundo, mas o início de um mundo novo. Não devem dar ouvidos a pessoas que anunciam o fim do mundo, mas ver os sofrimentos, sinais de vida. As dores de parto anunciam o nascimento de uma nova vida. Quando vai acontecer tudo isso? A resposta vem da imagem da figueira. Quando começa a brotar, o agricultor sabe que está chegando o verão e se alegra porque se aproxima a época da colheita. Quanto ao dia e à hora, só o Pai sabe, ninguém mais. Para nós o que vale não é saber quando vai acontecer, mas estar vigilantes e preparados para ele. E as sombras que vemos no mundo de hoje? A queda de tantas certezas que julgávamos indestrutíveis, a perda de pessoas que julgávamos insubstituíveis, o abandono de práticas religiosas que pareciam indispensáveis, o esquecimento de valores éticos e morais que tanto apreciamos, o abandono da fé de pessoas que julgávamos fervorosas, a violência, a corrupção, a opressão andam soltas. Como devemos ver tudo isso? Será o fim do mundo? A palavra garante que Deus não abandona a humanidade e quer transformar o mundo do egoísmo e do pecado num mundo novo de vida e de felicidade para todos. O mundo não caminha para a destruição, mas para um mundo novo. A vida atual está em gestação como semente de vida e sua plenitude final só teremos em Deus. O mundo querido por Deus é uma realidade escatológica. Um novo dia está surgindo. Somos para a humanidade sinais de esperança e de fé, otimista em relação à vida e à história, que caminha alegre e confiante ao encontro do mundo novo prometido. Deus não nos abandona e vem ao nosso encontro para indicar o caminho. Estejamos atentos aos sinais de Deus, confiantes nas palavras de Cristo que nos garante: o céu e a terra passarão, mas minhas palavras não passarão.
Que Deus abençoe a todos os que nos acompanham, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nós agradecemos sempre, Dom Vilar, pela sua disponibilidade, seu carinho com a nossa diocese e também com esse projeto, né, que acontece por causa da sua permissão e incentivo. Então, sua bênção, que Deus o abençoe sempre mais na sua missão. Eu aproveito para agradecer também você que está sempre nos acompanhando com muito carinho, mandando seu recadinho aqui para nós. Um dos recados aqui que eu quero ler é justamente parabenizando Dom Vilar, né? É da Maria Helena Costal. Ela manda parabéns para Dom Vilar por esses 2 anos de bom pastoreio junto à Diocese de São João da Boa Vista. Que Deus o abençoe sempre. Felicidades. É verdade, Dom Vilar, agora nesse mês de novembro, se eu não me engano, está comemorando, né, 2 anos à frente da Diocese de São João da Boa Vista. Então, que Deus o abençoe sempre mais. Muito obrigado, viu, Maria Helena Costal, por enviar a mensagem para nós. Que Deus te abençoe também sempre mais. Ela está sempre ativa aqui participando conosco. E você pode fazer o mesmo. Participa conosco, manda o seu recado, seus parabéns, talvez para o padre aí da sua cidade, da sua paróquia, viu? Que a gente vai sempre divulgar aqui na medida do possível, ou lendo as mensagens, ou elas aparecem aqui em GC na sua tela, para que todo mundo possa acompanhar os recados, o carinho de todos. Deus abençoe você. E justamente pedindo que Deus te abençoe, eu quero rezar por você, hoje de forma especial pelos enfermos, pedindo a bênção do Senhor para os enfermos e para aqueles que cuidam dos enfermos, que fazem um trabalho de cuidado. Infelizmente, a gente, quando tem um enfermo na nossa casa, nós vivemos junto à enfermidade, né? Todos vivemos um tempo de enfermidade, cuidando também de uma pessoa enferma, querida, que a gente ama e que às vezes tem todas as lutas e dificuldades, impaciências para enfrentar todas essas dores. Então, quero pedir que Deus abençoe você. Que nesse momento, essa palavra, né, a palavra do Senhor que nos fortalece, que fala para nós que é para confiar nele, ter um coração manso e humilde como ele, se tiver o fardo pesado, vir até ele que ele dá descanso, que a presença de Jesus agora, por esse meio de comunicação, possa fortalecer a sua vida, acalmar o seu coração, fortalecer a sua fé. Que mesmo diante das dificuldades e dores de cada dia, você possa confiar no Mestre que carrega conosco a cruz, que nos fortalece e que nos levanta. E, se for preciso carregar a cruz, vamos carregar firmemente, porque nós temos a vida eterna como prêmio definitivo para nós. Que Deus abençoe você, sua casa e a sua família. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.